Ainda que em diversas disciplinas do curso médico seja dada uma ênfase relativa à necessidade de ser estabelecida uma relação médico-paciente, na qual ambos sejam considerados sujeitos do processo, o dia a dia da prática nas enfermarias, nos ambulatórios, nas maternidades e emergências são ricos em exemplos onde o paciente é considerado um mero objeto de trabalho, um não sujeito. A Formação Ética dos Médicos é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Sérgio Rego, doutor em saúde coletiva, professor e pesquisador de bioética, e Francisco Barbosa, vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica. Sejam bem-vindos. Obrigado. A formação ética dos médicos saindo da adolescência com a vida dos outros nas mãos. Acho que é interessante trazer esse subtítulo, né, para mostrar quão precoce pode ser esse momento onde tanta responsabilidade acaba caindo na vida desses recém-formados. Nesse sentido, e o livro faz uma bela recuperação da socialização, das questões da educação, de como que surgiram as escolas de medicina, até para a gente acompanhar como que isso foi se construindo ao longo do tempo. Mas nesse sentido, estar nessa fase precoce da vida em relação a tantas responsabilidades, você acha que é crucial, fundamental para a gente entender como tratar a questão da ética com os médicos? Eu acho que é uma oportunidade especial para que a gente possa perceber que temos muito ainda com que contribuir nesse processo de formação. Quer dizer, não há, eu acho que a ideia que a gente procura trazer no livro, quer dizer, de que nenhum desses estudantes estão formados já. Ou seja, há muito que as escolas podem contribuir para desenvolver essa capacidade de tomar decisões éticas de forma autônoma, ponderadas, avaliando as situações. Eu acho que a ideia de que eles já estão prontos deve ser rechaçada. E rechaçada tanto para a gente, sociedade, quanto para os próprios estudantes, que muitas vezes acabam se empoderando demais, você acha, na educação, porque no momento de sair com essa responsabilidade toda? Exatamente, eu acho que, primeiro, ele é um vitorioso, né, ao entrar na faculdade. Foi um vestibular muito difícil, né, um processo seletivo cruento quase, né, e ele chega com uma autoestima bastante elevada, né, e logo em seguida também todo o ritual vai estimulando a ele, até o contato mesmo com o cadáver, né, as brincadeiras que se fazem, a aula trote, enfim, todo o processo de trote também, né, que embora num aspecto reduz a autoestima, mas por outro lado também inicia dentro de uma lógica de hierarquização. Até porque na turma seguinte ele aplicará o trote, né? Exatamente. Então será alçado nessa hierarquia a um posto superior, né? O Drauzio Varela, ele faz aqui na página 139, ele faz uma reprodução do que era nos tempos deles de estudante, né? A maioria dos professores falava num tom educado com os alunos e elevava a voz para fazer perguntas ao doente na cama. As mulheres todas eram Dona Maria e os homens seu Zé, sem exceção. No início os alunos ficavam chocados, mas com o passar do tempo, boa parte adotava a estupidez dos mais velhos como norma de conduta. Aí a gente entra então nessa questão de que chegamos empoderados porque passamos por esse processo todo tão difícil de seleção. E entramos em contato com que tipo de atitudes que vão nos servir como exemplos? Pois é, esse é o grande, eu acho que faz parte do grande problema dentro do processo de formação. Estudos que desde 1957 já identificam que os estudantes entram com grande dose de altruísmo e saem cínicos da faculdade. Eu diria assim, reinterpretando isso, que as pessoas chegam com grande entusiasmo e o processo de formação vai enquadrando eles dentro de caixinhas e dentro de comportamentos e eles começam a ver como é que o profissional que para eles é o bem-sucedido, como é que... A referência, né? Pois é, como é que ele se comporta e eles vão sendo tolhidos e tendo as suas atitudes também moldadas dentro desse processo. Às vezes isso pode ser para o bem, eu acho que não é um processo inexorável, quer dizer, não estamos destinados digamos assim, a sair da faculdade mal, mas eu acho que é um alerta a mais para a gente ver
como o ambiente de ensino ele pode contribuir de forma decisiva, às vezes, para a transformação do indivíduo. Quer dizer, ele pode ser bom, ele pode estimular a reflexão, pode estimular a ética, ou ele pode, por exemplo, com base nesses exemplos, nesse cotidiano, às vezes, mais perverso, que o Drauzio, nessa passagem, ele expressa de uma forma... Eu vivi isso também. Como estudante. Como estudante, eu vi os professores agindo dessa forma, mas podemos também fazer com que esse ambiente seja um ambiente positivo. Eu acho que é isso que o livro também procura estimular. É interessante porque, num determinado momento, o livro mostra que se confundia o ensino da ética com o ensino da boa técnica, né? Eu acho que essa faz parte da ilusão de que uma pessoa que domine tecnicamente, necessariamente a prática dele vai ser eticamente aceitável. Não necessariamente. Ele pode ser um grande profissional, e aí vamos pegar na televisão, no seriado House, um modelo, quer dizer, um grande profissional que eticamente era um desastre. Não é muito raro, né, os professores considerar, quer dizer, toda a discussão sobre a relação médico-paciente, até eles usam muito com frequência o termo, isso é poesia, isso é literatura, né? Quer dizer, a questão da ética também, porque por achar que isso se resolve, que é uma questão de bom senso, né? Alguns professores reduzem a essa questão. Isso é ter bom senso. Só que essas questões são muito complexas, né? Quer dizer... E envolvem muito sofrimento também, né? Quando a gente pensa nesse cotidiano de pessoas fragilizadas, claro, né? Que estão ou doentes ou muitas vezes com a sua saúde em estado bastante crítico. Aí a questão da ética, dessa relação que a gente se refere na abertura do programa, né? Essa relação médico-paciente, muitas vezes o afeto ou o respeito ou a conduta ética pode ser tão ou mais resolutivo do que a boa técnica, né? Pois é. Atualmente a gente tem logrado, com o processo de transformação, no processo de formação dos profissionais, eu acho que existe um movimento de transformação do ensino já em várias universidades sendo implantado. Muitas faculdades já estão com processos de transformação em curso, deve ser sempre elogiado esse processo de autorreflexão, de busca de transformação. Mas tem um outro aspecto também que é intensificar, o que também é bom, a interface, por exemplo, com o SUS. Na interface com o SUS, muitas vezes os alunos acabam tendo também contato com profissionais que estão desgastados com a própria inserção deles no mercado, sobrecarregados com a forma como os hospitais, o sistema está sobrecarregado hoje em dia, e muitas vezes também atuam limitando digamos assim, a boa prática. Não, isso aqui você faz na faculdade. Aqui você tem que fazer assim, assado, etc. Aí temos um conflito o tempo todo, né? Um conflito interno o tempo todo, que o livro se refere muito a isso, né? De como que isso tudo acontece a partir de uma formação, de uma socialização, né? Porque ele pega desde a socialização da relação com os pais, com os professores, até chegar nessa socialização, né? Porque no início a gente não tem muita autonomia, depois você se interessa mais ou menos por isso e começa a se perceber mais simpático a um caminho ou outro, e quando chega na profissionalização, a ausência de que a gente está chamando aqui de uma formação ética, pode só exacerbar esse tipo de conflito, porque você perde o parâmetro, né? Como que eu agirei? Esse progressivo adquirir autonomia na tomada de decisão e de realizar julgamentos morais, que eu procurei abordar, para até de combater um pouco aquela ideia de que as pessoas são aquilo que vem de berço. Não, tipo, pau que nasce torto. Não existe esse determinismo. As pessoas podem ser transformadas, elas vão adquirir, eu acho que o processo de formação, seja ele no primeiro, segundo grau, dentro da faculdade, deve apostar sempre na formação de uma pessoa que tem um pensamento crítico, também do ponto de vista moral. Ou seja, a gente tem que deixar de atribuir aos outros a responsabilidade de dizer para a gente o que é certo e o que é errado. A gente precisa estimular que o estudante, seja ele em qualquer momento que ele esteja do seu desenvolvimento, ele seja capaz de pensar com a sua própria cabeça, avaliar, ponderar. Claro, conhecer
os pontos de vista de uma forma geral, mas que sejam os princípios que o estruturam, que guiem ele para a tomada de decisão. Então, o que parece muitas vezes que acontece é que chega um determinado momento, as regras externas, ou aquilo que ele acredita que sejam regras externas, acabam se sobrepondo à própria reflexão dele. Então, ele age baseado no que ele acha que os outros esperam dele. E nesse sentido, a utilização, a crítica dos protocolos, né, que hoje está muito em vigor, né, quer dizer, exacerba o risco de agravar, né? Quer dizer, veja a contradição, nós estamos num momento em que cresce a autonomia dos pacientes, né? Eles têm mais acesso à informação, eles chegam melhor informados, né? Então eles já vão questionando esse processo e ao mesmo tempo há uma pressão muito grande pelo uso dos protocolos, muitas vezes de forma crítica, né? Quer dizer, sem essa reflexão que deveria, aí durante a formação, ele ser estimulado constantemente, né? Aí, na verdade, isso tem acontecido em muitos cursos, né? Quer dizer, esse estímulo a reflexão crítica, está sempre enfrentando alguns dilemas e debatendo, né? Mas eu penso que a gente ainda está muito longe, né? Aí ele colocado em xeque nesse momento nos leva a colocar em xeque também as próprias universidades, as próprias formadoras desses profissionais. Assunto do próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro A Formação Ética dos Médicos. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Sérgio Rego, e Francisco Barbosa. No bloco anterior a gente falou dessa trajetória, desta pessoa que depois ingressa com grandes honras e autoestima elevada numa faculdade de medicina, no contato com os pacientes mais empoderados pela informação, nos serviços de saúde nem sempre preparados para dar conta dos corretos modos de agir, por limitações tanto pessoais quanto de gestão, quanto econômicas. E aí a gente chega agora no questionamento sobre as faculdades, o ensino mesmo superior. E aqui, num determinado momento, vem umas perguntas. Aliás, o livro ele é lotado de perguntas. Isso é muito interessante, né? Que eu acho que essa é a questão, uma das principais funções da ética, né? O questionamento constante. Vou trazer apenas 3 que se referem a isso. Deverá a bioética ser considerada uma nova disciplina mesmo? Deverá a bioética substituir a disciplina de ética médica? Que departamento deveria ser o responsável pela nova disciplina? Que você pega essas questões para questionar a própria organização das universidades, onde essas disputas internas acabam dificultando com que essas questões sejam trazidas de uma forma mais eficaz. Aí também mora uma questão, essa universidade que precisa se renovar tanto para dar conta dos novos pacientes, quanto para dar conta dessa sociedade que exige uma ética diferente. Eu acho que essa é uma questão também central, quer dizer, como que o curso está estruturado, como que a universidade se estrutura. No ponto de vista, nessa discussão que eu faço no livro, que eu estou querendo salientar, que eu vou acabar buscando salientar, que essa discussão não pode acontecer em um determinado momento do curso, em que você... Uma disciplina estanque, isolada. Isso, você pega lá no 5º ano, os alunos vão ter uma carga horária de 30, 40 horas de... Não pode. Isso, na verdade, tem que estar presente na discussão. A grande questão não é uma discussão meramente intuitiva. Ou seja, não basta o professor achar que é importante para saber como lidar, porque se isso é deixado, digamos assim, intuitivamente, ele vai acabar tentando fazer com que os alunos pensem igual a ele. Ou seja, é preciso que haja uma preparação dos docentes em como lidar com os problemas morais e éticos dentro de uma perspectiva formativa. Ou seja, sabendo que o que eu preciso fazer com o aluno é, digamos assim, desestabilizar convicções. Não para que ele mude, mas para que ele questione. E é interessante, né? Porque se fica o tempo inteiro entre ética é uma coisa objetiva, é uma coisa subjetiva, né? O que entra em questão? Né? Julgamentos morais, julgamentos religiosos? É essa discussão toda que não existem respostas concretas e ideais. Há casos semelhantes que, num determinado momento, podem ter uma resposta, em outro momento, a melhor resposta ética é ser o oposto.
E isso é muito difícil também quando a gente tem uma sociedade cada vez mais objetiva, mais pragmática, né? A ética, ela surge como questionadora desse nosso pensamento geral, né? E isso eu acho que não colocar numa disciplina estanque, mas permear a formação com este questionamento pode resultar. Mas será que as nossas faculdades estão preparadas para isso? Eu temo que não, mas temos que acreditar que vamos encontrar o caminho, né? Penso também que, quer dizer, tanto o aluno ele tem que desenvolver sua autonomia, mas como ele desenvolve a sua autonomia progressiva para tomar decisões espinhosas que a profissão exige, né? Se o exemplo dele muitas vezes não tem autonomia, o professor, né, dentro da universidade. E o paciente que precisa também ter sua autonomia, porque ele precisa se autocuidar, né? Progressivamente, ser melhor informado e saber lidar com os seus problemas, né? E essa relação, essa tríade clássica, né? O docente, o aluno, o paciente, né? Aí acho que até o Morin fala muito da autoética, né? O Edgar Morin, que traz aqui no livro Os Meus Demônios, da Bertrand Brasil. O Edgar Morin é um espetáculo. Ele nos coloca em questão o tempo todo, né? E se coloca em questão o tempo todo. E aqui ele se coloca assim. em questão nesse livro especialmente, né? Quando ele pergunta quais são os meus demônios, né? Aqui, só olhando aqui atrás, a gente já vê esses vários questionamentos que ele propõe, né? Tem um determinado momento, você faz um levantamento de quais seriam os dilemas mais clássicos, né, em relação à ética, até para que a gente possa pensar concretamente, porque, né, não deixar a questão só como subjetiva. Então, com pacientes que testemunham de Jeová e doação de sangue, eutanásia, doações de órgãos, sigilo profissional em relação a HIV, homossexualidade, a política de saúde que traz as questões da justiça, de escassez de recursos para algo que se apontou aqui, que o aluno enfrenta diretamente quando chega em algum tipo de serviço de saúde, uso do cadáver, pequenas grandes maldades que se fazem, né? O paciente está bêbado, ou até coisas bem graves, como uma mulher que tem complicações de aborto. Quando você aponta esses casos aqui, eu acho que fica mais claro a gente entender os grandes dilemas que são cotidianos muitas vezes, né? E a necessidade de estar preparado ou não para eles, né? Pois é, e eu não tenho nenhuma dúvida de que todos nós nos deparamos com situações em que uma questão moral está colocada e que a gente toma decisão no dia a dia. Particularmente dentro do exercício de uma profissão como é a medicina, isso não pode ficar tão intuitivo. Ou seja, e a gente também não pode ter a ilusão de que ter um código de ética resolve tudo. Que vai resolver, porque não vai resolver. Ele vai dar vai nortear alguns princípios que nem necessariamente, assim como toda lei, ele é auto-aplicável. Ele, na verdade, precisa ser interpretado à luz da realidade, à luz da situação que está acontecendo. Implicitamente no título do livro, quando eu falo saindo da adolescência com a vida dos outros, há um questionamento da juventude com que a gente sai da faculdade, seguindo um fluxo contínuo, sairia da faculdade com 23, 24 anos e que eu acho que cada vez mais, e para a complexidade que é a medicina e as relações, que cada vez mais eu sinto falta de mais maturidade desse profissional que está saindo. E o que talvez chame a atenção para a proposta que o professor Naomar, da Federal da Bahia, traz da Universidade Nova, que é você pensar num ciclo inicial da universidade, o que ele usa apropriadamente, ele fala assim, que é um ciclo comum a todos as pessoas que desejam seguir alguma profissão, seria um ciclo civilizatório. Para todas as profissões. Todas as profissões. É um bacharelado que também ele é autossuficiente. Quer dizer, a pessoa pode se formar nesse bacharel interdisciplinar. Que essa ideia que demonstra o quanto é possível investir nesse tipo de formação ética e moral das pessoas, entra em choque com o que se tem hoje, que são alunos que muitas vezes, não sei se pela pressão da quantidade de estudo, muitas vezes se interessam pouco pelo que não é conteúdo, né? O livro demonstra isso, né? Geralmente não leem jornais, não leem livros, não tem esses interesses que além do técnico do objetivo. Essa é uma questão importante, né? De que pessoas são essas, com que interesses a gente está lidando, né? E a formação é tão pesada, a carga horária, em geral, é tão pesada que pouco tempo resta
para que eles façam atividades outras que seriam fundamentais para a sua formação. Participação social, vida social, participarem do Grêmio, participar do diretório, participar da vida política da universidade, da vida esportiva da universidade, ter atividades de extensão. Na verdade, a demanda de carga horária de estudo, de memorização, ela acaba sendo muito forte. Claro que várias universidades têm apostado muito nesse processo de transformação, procurando mudar essa lógica, procurando criar o espaço que eles chamam de espaço verde dentro da grade curricular. Respiração. Espaço verde esse que com frequência é desmatado quando eles querem reforçar alguma disciplina mais técnica. O que demonstra que sempre é frágil, né? No sentido de que aí são menos valorizadas, né? Portanto, não é tão importante assim. Homens que nos ensinaram a concepção do mundo, Roberto Salmeron. Estamos falando aqui de grandes cientistas que moldaram nossa concepção do mundo? Esse é um livro também que é interessante. O Salmeron é um professor de física, né, engenheiro físico, e escreveu uma mini biografias, né, mas com foco. E aí é interessante, eu não sabia que Copérnico era médico, né? Quer dizer, e que também Galileu tinha começado a fazer medicina. Mas o que eu acho que a gente foi perdendo nesse processo, em cima, com a técnica pressionando, com o ensino voltado muitas vezes até reduzido ao adestramento, né? Nós estávamos conversando antes ali, quer dizer, como algumas profissões aí, ele apenas quer ser adestrado em desenvolver aquela técnica, né? E só faz aquilo, não consegue ir além desse processo, né? E como é importante, quer dizer, tem até o Felipe Meyer, um professor da Universidade René Descartes, que ele dizia que o médico antigo tinha mais sensibilidade para lidar com os problemas e com os dilemas da vida, porque ele lia muito, né? Tinha essa formação mais ampla. Mais ampla, né? O médico e suas interações, a crise dos vínculos de confiança. Pois é, esse é um livro da professora Lilia Bleon-Schreiber, uma professora da Universidade de São Paulo, a quem eu tenho profunda admiração. E ela tem uma trajetória de estudo dos médicos e outros livros publicados, e esse particularmente me interessou duas razões peculiares. Uma porque ela estuda a minha geração. Então, eu me vi muito... Como objeto de estudo. Como objeto e tal. Eu olhava a mim e a meus colegas dentro desse processo. Mas ela faz uma análise peculiar porque ela situa o profissional dentro da forma como o trabalho está organizado e dentro do mercado de trabalho. Então, mostrando como que a estrutura econômica onde a gente está inserido, seja uma medicina pública com um sistema único de saúde que vai determinar como que você atende, aonde que você atende, quem você atende, quanto a rede privada, quanto o sistema privado, sistema complementar, particularmente o sistema de pré-pagamento, o seguro-saúde ou a medicina de grupo, interferem diretamente na relação do indivíduo com o paciente. E o que faz com que muitas decisões que são tomadas sejam tomadas não pelo médico, mas por esses intermediários. Eu achei interessante que assim, a própria leitura e eu acho que o próprio programa nos traz questionamentos o tempo inteiro e quando a gente pensa numa formação básica, é disso que se trata, né? Você fazer a pessoa refletir, questionar. Isso seria a grande educação, né? Desde aquela época até hoje, a gente ainda está às voltas com a necessidade de trazer isso para o nosso cotidiano. Uma educação realmente que nos ensine a pensar. Por isso, esse livro é fundamental. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.